Imagina caminhar todos os dias por um lugar que a maior parte das pessoas só conhece por manchetes de violência e imagens rápidas da TV. Um lugar onde crianças, adolescentes e famílias tentam sobreviver em meio ao tráfico, à dependência química e à ausência quase total do Estado. A Cracolândia, no centro de São Paulo, é muitas vezes tratada como um problema a ser removido. Mas e se, por trás dessas cenas, existirem histórias de cuidado, de defesa de direitos e de esperança que quase ninguém vê? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo na graça, tudo na paz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso SolaCast, uma conversa guiada pela palavra. Podcast da Agência de Comunicação Vida e Caminho, um órgão da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. No episódio de hoje, nós vamos para o coração de uma realidade, eu digo das mais desafiadoras que existem no nosso país, a Cracolândia, no centro aqui de São Paulo, né? Quando nós ligamos a TV ou abrimos as redes sociais, nós vemos imagens que muitas vezes nos chocam, né? Nos trazem, para muitos, até pavor, né? Vemos imagens de violência, dependência química, operações policiais que muitas vezes com gás lacrimogênio e muitas vezes nós sentimos aquilo que é o terror na terra, né? Mas por trás dessas imagens, né, por trás de tudo isso que muitas vezes a mídia mostra, existem histórias, existem pessoas, existem gente, humanos, né, famílias, crianças, adolescentes, também missionários, né, que caminham diariamente nesse contexto, enfrentando o que muita gente não vê e que também não quer ver, né? Para essa conversa de hoje, para esse bate-papo, para a gente adentrar a esse ambiente, conhecer um pouco mais das histórias ali, nós recebemos dois convidados hoje que vivem essa realidade quase todos os dias, né? Se não todos os dias, né? De um lado nós temos aí o Gabriel. O nome dele é Sérgio, mas ele gosta de ser chamado de Gabriel, né? Ele é missionário, presidente do Instituto Sonhe, que é uma ONG que há mais de 14 anos atua com dedicação, visando transformar os sonhos de crianças e adolescentes em realidade no centro de São Paulo, especialmente ali na região da Cracolândia. A partir de valores como transparência, honestidade, o Instituto trabalha no desenvolvimento integral desses jovens, buscando promover autonomia, cidadania, proteção contra qualquer tipo de violação ali dos direitos da humanidade, dos direitos humanos. E também o Marcos, né? O Marcos ele é missionário da IPI do Brasil e coordenador também de missionários, né? Cantor, compositor, mobilizador, com atuações em missões urbanas e transculturais. Ele acompanha de perto ali, juntamente com o Gabriel, projetos, né? Voltados ali na atuação junto à missão na Cracolândia. Nós queremos ouvir um pouco mais dos desafios reais, os bastidores dessa missão e, principalmente, os sinais de esperança que nem sempre estão aparentes aí na superfície, né? Então nós vamos um pouquinho mais na profundidade. Sejam bem-vindos, Gabriel, seja muito bem-vindo, Marcos, né? E eu já começo com uma pergunta que eu acho que a grande maioria dos nossos espectadores querem saber. Gabriel, a Cracolândia acabou? Não. Deixa eu só corrigir uma coisa, né? Eu sou vice-presidente. A Joana Machado é a missionária fundadora e presidente. Só isso. Legal. A Cracolândia não acabou. Não acabou. Ela tá ali porque ela nunca foi somente o aglomerado de pessoas na rua ali, né? E hoje ela tá mais espalhada, né? Uhum. A gente estava conversando no bastidor aqui, o Marcos até trouxe um dado aí. Há 15 anos atrás nós tínhamos em São Paulo 20 mini Cracolândias. E aquela que nós conhecemos que era o fluxo da Cracolândia, numa sexta-feira, um dia de pagamento, chegava a 3.000, 3.500 pessoas. Hoje nós temos em média 70 mini Cracolândias em São Paulo, capital. A Cracolândia, então, ela se multiplicou? Seria essa? Como que a gente... Eu acho que ela só se dividiu. Dividiu. Se dividiu.
Porque não acredito. Bom, a gente vem, segundo dados oficiais, a quantidade de população de rua em São Paulo aumentou. Isso não significa que aumentou a quantidade de usuários, mas a gente, nesse aspecto, ela vem sendo multiplicada. Mas na questão de numérica, mas a questão da multiplicação não se dá o fato do aumento de usuários, mas sim no espalhamento, né? Ou seja, como o Marcos estava falando, você encontra hoje, nós estamos aqui muito próximo da Paulista gravando aqui o podcast. Então, se a gente pegar esse viaduto aqui agora, pertinho aqui entre Consolação e Paulista, ali não existiu o que tem ali agora. Isso, se a gente descer lá agora, a gente vai encontrar, sei lá, 50, 30 pessoas. E nessa caminhada que vocês têm, porque vocês lidam com usuários de droga, pessoas adictos, né, em situação de rua também, pessoas em situação de rua. Há uma desesperança total no meio dessas pessoas, né? Se você tivesse que fazer no seu baú de lembranças e de experiências, que momento você viveu onde até você que convive, que está ali presente todos os dias, até você se chocou com a realidade existente? Tem algumas cenas. Hoje, o Instituto Sonhe, que é a nossa missão, a gente não trabalha mais com adictos. Na verdade, a gente nunca trabalhou com adictos. O Instituto Sonhe trabalha com prevenção com crianças e adolescentes. Mas das histórias que me chocou, acho que nós dois temos histórias fortes. Eu me lembro de uma cena de uma garota de programa e a gente abordou ela num dia de sol, assim, durante a semana, e ela apertava com muita força o cachimbo do crack, assim, com raiva e com lágrimas nos olhos e uma ira, que ela dizia assim, ó, eu perdi as minhas filhas, eu perdi minha saúde, sou soro positiva, porque eu não consigo largar essa porcaria. Então, uma das cenas fortes que eu vi ali e me marcou lá atrás, talvez uns 15 anos atrás, de ver assim o quão é necessário estender as mãos, porque sair daquela situação sozinho é muito difícil. Poderia contar outras histórias de crianças já mais próximas à nossa realidade do sonho hoje, né? Cuidando de uma criança. O sonho nasceu por causa de um estupro de uma vulnerável. O Instituto Sonhe. O Instituto Sonhe nasceu porque uma menina de 11 anos foi estuprada, abusada sexualmente por 4 homens. E essa menina, chamada Ellen, ela pediu socorro para a missionária Joana, que é a fundadora, e perguntou para a Joana assim, a Joana acolheu, ela é uma história meio longa, eu vou compilar aqui por conta do tempo. Sim. Ela perguntou para a Joana assim, aonde estava Jesus quando fizeram isso comigo? Forte. E, enfim, aquela menina, parafraseando Mateus 25, aquela menina foi Jesus para Joana. Estava preso, estava nu, estava enfermo, estava com fome, estava com sede. E a Joana acolheu aquela menina e levou para uma outra base missionária que só trabalhava adultos. O Instituto Sonhe não existia ainda. Os pais da Joana são os fundadores da Cristolândia, que é uma missão que trabalha com dependência química adultos. E aí ela pegou essa criança e levou só para aquela menina tomar um banho, porque ela estava toda machucada. Sangrando, genital inchada, super machucada. Enquanto ela acolhe essa menina, que vem essa pergunta intrigante. A santa indignação. Que é, onde estava Jesus? E a Joana levou 3 dias para responder essa pergunta. Ela não conseguiu responder na hora. Quem termina o atendimento, aquele primeiro atendimento com a Ellen, é a Soraya, a mãe da Joana, que é a fundadora da Cristolândia. E a Soraya pega a Ellen e devolve ela pro crime na época, porque, enfim, as crianças eram protegidas ali. E aí, a Joana, 3 dias depois, vai buscar a Ellen para responder essa pergunta, para dizer onde estava Jesus. E ela encontra a Ellen no meio do fluxo desse aglomerado de 3.500 pessoas, e ela foi responder para Ellen onde é que estava Jesus. E ela falou, olha, Jesus chorava enquanto você era abusado. Exatamente onde ele estava, eu não sei, mas a partir de hoje eu vou ser Jesus para você. Você vai ver Jesus na minha vida. E acho que com o passar dos anos, eu percebo que assim como a Joana foi Jesus para a Ellen foi Jesus para a Joana. Para tirá-la da zona de conforto. A Joana não pensava em vir morar em São Paulo. Inclusive, ela veio para São Paulo para fazer a mãe desistir no trabalho da Cracolândia. E aí a gente começou a cuidar das crianças na calçada. Não tinha uma sede. Que história. Era contação de história
bíblica na calçada. Começou assim. Começou assim. Ô Marcos, isso é impactante uma história dessa, né? Muito. Porque quando a gente olha para a Cracolândia, a gente olha para as pessoas que ali estão, a gente olha para as crianças que estão ali, a gente muitas vezes, a primeira coisa que gera na maioria das pessoas é preconceito, né? E aí o que a gente vê é que muitas vezes a visão da igreja, e quando eu digo igreja é das pessoas, né? Da membresia, é que elas ainda não conseguem ver tudo isso que nós acabamos de ouvir do Gabriel. Como que você vê, qual que é a sua experiência, porque você deve visitar muitas igrejas, de como que as pessoas, as igrejas, ainda enxergam esses espaços? Não, Carlos, é assim, eu vou em várias igrejas e eu tenho uma fala que, assim, hoje meu maior campo missionário não é mais a Cracolândia de São Paulo. Meu maior campo missionário hoje é a minha denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Que eu preciso fazer essas pessoas entenderem qual que é o verdadeiro chamado da igreja, que é ser Jesus para essas pessoas. Né? Isso é forte, né? Ser Jesus para essas pessoas, né? E entender que nós somos chamados para vivermos um evangelho prático, a ortopraxia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então o que a gente faz com o inferno? A gente vai lá arrebentar a porta do inferno para resgatar o perdido. Então nós precisamos ser igreja. Nós somos uma instituição religiosa, mas precisamos ser igreja. A igreja invisível. Você está dizendo é que falta uma praxis diaconal, uma praxis de Jesus na vivência cristã. Porque a igreja, ela se torna visível ao mundo, a igreja invisível se torna visível ao mundo através da prática do evangelho e do evangelho do amor. Então eu acho que seria normal nós chegarmos numa denominação, numa igreja e falar sobre um acampamento de travesti que eu organizava, né? A Sheila sabe. Às vezes você chegava numa igreja para organizar um acampamento e pedir recurso. Não, a igreja não compactua com esse tipo de projeto. Jesus Cristo de Nazaré morreu a morte dessas pessoas também, como morreu por mim, por você, por todos nós. Né? Sobre uma história também que marcou a minha vida, eu não consigo esquecer, lá no Shopping D, tinha uma maloca de travestis. Né? E a responsável pelo projeto, nós fazíamos visita nessas malocas. Levava meu violão, cantar umas músicas, fazer uma devocional. Então a gente sempre fazia, né, toda semana, visitar algumas malocas de travesti. Uma missionária ia casar e ela convidou vários travestis para o casamento dela. Lá na Batista da Liberdade foi o casamento. Missionária Juliana convidou, eu toquei no casamento dela, enfim, mas as travestis não foram. Teve uma festa na missão, que é a Missão Sena, algumas travestis foram na Missão Sena, e aí ela pegou e guardou uma parte do bolo, salgadinhos, e congelou. Na outra quinta-feira, após o casamento, nós fomos fazer uma visita no Shopping D. Ela fez questão de levar a festa do casamento dela naquela maloca. Ela levou o bolo do casamento dela, o salgadinho, o refrigerante, né, para aquelas pessoas que estavam ali. E eu lembro de uma travesti muito timidamente, abaixando a cabeça e falando: que amor é esse? Que amor é esse? É Jesus. A questão toda talvez é assim, nós como na autoridade e na perspectiva bíblica que nós temos que cumprir o mandamento de Jesus, de Deus, que é amar todas as pessoas, né, como a nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a pessoa, mas nós temos que levar ela a Cristo para que ela entenda e se arrependa do pecado. Sim. Não é só a questão do prato de comida, então, mas, né, o Evangelho, é a palavra de Deus. Quando a gente se rende a Jesus, a gente perde o direito de escolher a quem a gente pode amar. Como que é? Vamos de novo. Quando a gente se rende a Jesus, a Sim. gente perde o direito de escolher a quem nós podemos e devemos amar. Olha. O nosso amor não pode mais ser seletivo. A nossa mão estendida também não, que é a pergunta do intérprete da lei. É a questão da parcialidade? É isso, não pode ser mais parcial. É a pergunta do intérprete da lei querendo colocar Jesus à prova, lá de Lucas 9. Que ele pergunta: quem é o meu próximo? E para explicar quem é o próximo,
Jesus vai contar a parábola de alguém que era inimigo. Era um judeu caído, mas quem socorre é o samaritano. O que Jesus está falando? Você não pode mais escolher. E ele está falando de quem? Ele está falando dele. Eu vou te ensinar o que é, então, amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Gabriel, isso é uma pancada, hein? Mas não, desculpa. Assim, mas o evangelho, se não for, é o quê? Eu não acho o evangelho não é mel na chupeta. Eu acho muito tentaram tranquilo. Tentaram fazer do evangelho um melzinho na chupeta, eu acho que mas ele, não é. Ele tá sendo tá tranquilo hoje. Não é, pô, não pode. Tranquilo, de boa. Porque assim, muito tranquilo. Eu tava vendo, eu tava vindo pra cá agora. Certo. Hoje, que dia é? 3. Sim. Isso. 3, né? Gravando aqui, né? Eu tava vindo pra cá, eu vi na frente do rolo ali, passaram 2 caras em situação de rua. 2 caras em situação de rua. E um conversando com o outro, eu fiquei ganhando a cena. Prestando atenção no que eles estavam falando. Aí ele falou assim: que ódio, mano. O cara nem abriu o vidro. Se eu tivesse armado... 2 caras em situação de rua. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, é muito verdade, porque ele falou assim, que humilhação. Primeira coisa que ele falou, que humilhação. O cara não pode nem abrir o vidro pra me dizer que ele não vai me ajudar. Ele fica com o vidro fechado com medo, né? Claro, sim, cidade perigosa, cada um vai dar os seus motivos. Eu ia dizer isso. É isso. Eu desço o vidro. Nada é meu, tudo é de Deus. Entende, não? Entendo, é uma perspectiva. Quando eu acho que tudo é meu, eu fico com medo. Porque aí vão me roubar. Agora, quando eu percebo que tudo é de Deus, se roubar, rouba Deus. Não rouba a mim. Eu não sou refém das coisas. Eu não posso ser, não posso. Isso não me dá, claro, a irresponsabilidade de lugares e ambientes do quais eu tenho que zelar coisas no bolso da frente e tal. Inclusive de proteger a sua família quando você está com eles. Mas eu, em prol de uma matéria, em detrimento do ser humano, não posso. Eu não consigo. A senhora do farol, que tá vendendo a bala no farol, eu não posso baixar o vidro por 1 segundo. Só que domingo eu tô de braço levantado. Eu sou igual a quem? De vidro fechado. Eu me pareço mais com Jesus? Eu me pareço com o sacerdote ou com o levita dessa parábola? Quando eu não olho no olho, quando eu não... é meio... Eu não sei. Me parece muito óbvio, assim, no sentido de não sou nenhum herói, tão pecador quanto todo mundo nessa mesa. Necessita misericórdia como todos. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente consegue, um exercício que eu faço após um encontro com alguém, seja qualquer que seja o ambiente, se eu diminuí ou não, eu encurtei a distância ou não entre a pessoa e Jesus. Essa é uma pergunta que eu não preciso responder publicamente, mas eu me faço. Será que valeu a pena essa mesa, esse café? Se eu conseguir... Porque, afinal de contas, lá em Atos a gente recebe um nome que não foi que a gente pleiteou ou exigiu que dessem, que era de pequeno Cristo, que é cristão. Cristão. Nós acreditamos no evangelho relacional. Você se relaciona com as pessoas. Sim. Né? E quanto mais você se relaciona, menos medo você tem. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de cantar... Isso é meio psicológico, né? Porque realmente as pessoas estão deixando de se relacionar e estão ficando mais ansiosas e com mais medo. Sim, total. Sim. Você começa a ficar desconfiado, tudo, Sim. né? Então, tudo é perigoso. Tudo é perigoso. São 15 anos na Cracolândia. Eu nunca tive... Eu não tenho uma história para contar de, digamos assim, de alguém vir querer me roubar, de alguma coisa assim, né? Nunca tive. Né? Então, por exemplo, eu já cantei num prostíbulo. São 6 andares, 2 prostíbulos em cada andar. Sim. Cantei uma canção minha e aí você vê o inferno se calando para ouvir de Jesus, o constrangimento, o choro. Levamos uma igreja batista com o coral da terceira idade para fazer a cantata de Natal no prostíbulo. Então a igreja que não se relaciona com as pessoas, ela é uma igreja medrosa. Ela acaba tendo a síndrome daquelas pessoas que têm medo de tudo, de qualquer tipo de bactéria, e acaba tendo até uma imune depois. Elas ficam tão... É isso. Elas se protegem tanto que ficam desprotegidas. Perfeito. Isso. O que acontece quando a gente passa a se relacionar é que deixa de ser uma massa inanimada. Passa a ser pessoal. Você começa a saber que ali, como você fez a abertura de hoje aqui do podcast, você sabe que tem nome. Não é uma massa. Não é sobre 3.000 pessoas ali. Você sabe, não, ali está o Renato, ali está a Lu, ali está o fulano, ali está o ciclano. Você começa a se envolver com a história.
E a questão de relacionamento... E é o que Jesus fazia. Pronto, chegamos. Ele sabia o nome, ele falava, ele ia ao encontro das pessoas. Ele não tinha medo nem do leproso, porque ele chegou perto deles. Tocou. Quando ele conta as 3 parábolas, ali, dracma, ovelha e filho, perdido, ou pródigo, ele está sentado à mesa comendo com pecadores e os fariseus em pé. É como se ele dissesse assim, ó, eu vou atrás da 100ª, eu vou atrás da dracma perdida e vou atrás do filho. Vocês não querem sentar à mesa comigo, não? Vai ficar em pé aí por quê? Senta aí, pô. Só que a gente, às vezes, por medo, por preconceito e porque não se envolver, porque dá trabalho, não posso dizer que é fácil. Se a gente disser que é fácil, tá mentindo. Dá trabalho. Dá trabalho botar alguém que a gente não quer que sente à mesa. Não tem o mesmo cheiro, não tem o mesmo assunto, mas quando você começa a entrar na vida, aí é bom demais. Porque você tem a oportunidade de encurtar essa distância sobre o que a pessoa pensa sobre Deus, pensa sobre o Senhor, e você até aprende com ela. Vamos lá aqui agora. Deixa eu falar. Mas se a gente tivesse que deixar agora uma mensagem missional para as igrejas, né? Nós vamos agora falar às igrejas. Aqueles que estão nos ouvindo, muitas vezes são líderes, são pastores, né? Que querem se envolver com esse projeto. Por onde começar? Você está se envolver com o sonho ou com a missão em geral? Com a missão em geral, de lidar, de estar presente, de vivenciar, de estar levando Jesus a essas pessoas em situação de rua. Em Cracolândias, que eu creio que não é só São Paulo, existem no Brasil inteiro. Por onde começar? Uma que é a capacitação. Né? Então, não dá para você começar algo sem se capacitar e entender essa realidade. Você precisa estudar aonde você está, porque às vezes também você começa um trabalho sem realmente entender a problemática do lugar, você não consegue ser resposta para aquilo. Né? Então, as nossas igrejas, por exemplo, são muito voltadas para dentro dos bairros. Cada bairro é uma história. Então, às vezes, não é só Cracolândia, mas você precisa entender. Às vezes, você tem problemas ali com o pessoal da terceira idade ou com adolescentes. Né? Então, é mapear aquilo e se colocar à disposição. A primeira coisa, você está disposto? Se você não estiver disposto, você não vai conseguir começar nada. Né? Então, se coloque à disposição. Jesus não precisa da gente para nada, mas ele conta comigo e com você. E é um privilégio servir. Né? Então tem várias missões hoje que são referências hoje no Brasil que trabalham com população em situação de rua, com crianças vulneráveis. Né? Então você pode se engajar, né? Um trabalho voluntário na sua cidade, enfim. Até mesmo mapear as missões que você tem próximo, né, de você. Se voluntarie, se coloque à disposição. Então vamos lá, primeiro eu me capacito. E depois nós vamos falar onde a gente se capacita. Depois eu começo a mapear, a estudar onde que estão essas zonas, esses lugares, né, essas pessoas, né, que necessitam de apoio. E o terceiro passo? Eu vou? Eu até acho que tem um passo antes, que é, primeiro, talvez 2, não sei, contribuindo com a fala do Marcão. Eu acho que tem uma questão de compaixão. Porque não é sobre entregar um prato de comida e ir embora. É sobre se envolver na vida de alguém. Então, só que a gente só vai conseguir se envolver se tiver compaixão. Sim. Para eu ter compaixão, talvez aconteça um momento antes, que é oração e sensibilidade. Porque senão a gente cruza as pessoas pelo caminho. Porque a igreja, profeticamente falando, ela não está só para denunciar o pecado, mas também para acolher o pecador. Você entende, não? Sim. Eu posso denunciar, ok, tem uma situação que eu denuncio. E às vezes condena. Meu papel profético. E condeno. Mas eu não estou ali para aquilo. Então, por isso que eu acredito que também passa pela... É que pode não parecer meio palpável, mas eu acredito que assim, a oração vai gerar o primeiro comprometimento. O Paul Washer vai dizer que a gente só deve orar por aquilo que a gente quer ser resposta. É radical a fala dele. Cuidado com o que ora, então. Entendeu? Senhor, muda a Cracolândia. É Isaías 6. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a resposta vem depois. Toca a brasa, a tenaz toca nos lábios e em seguida vem a resposta que é: eu estou aqui, me envia. Então, eu acho que passa por esse lugar de... Porque quando eu oro, eu me comprometo. No mínimo o meu coração.
Mas para não ficar só nesse campo, depois vem, acho que o que o Marcos está falando também de... Eu não sei em que ordem, tá? Não estou estabelecendo aqui uma ordem. Mas sobre me envolver, me capacitar, vou conhecer e a partir daí eu vou viver. Porque acho que tem uma questão de... a grande comissão não é uma sugestão de Jesus. Não, é imperativo. Então... É imperativo. Não é uma sugestão do tipo, quando você terminar sua faculdade, quando você graduar, você fizer seu MBA, ou quando sua família estiver bem estabelecidinha, dá meia hora da sua semana lá. Aí você faz um discípulo aqui, outro ali. Não é uma sugestão de Jesus. Entendeu? E eu falo assim que Jesus não precisa de voluntários. Essa questão de voluntariado sempre para mim é meio complicada. Ele precisa de servos. É isso aí. Não é recompensa. Eu faço quando eu quero, quando dá. Então você ora pedindo, move meu coração. Até porque Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida. Exato. Até porque tanto o querer quanto o efetuar é dele. Acho que o nosso papel, para ser bem escrachado aqui, é obediência. Sensibilidade e obediência, porque é ouvir. Recebi uma ordem, ok. Estou sensível. Acho que tem... a gente às vezes faz uma confusão entre chamado e vocação. Também acredito que isso implica, às vezes, um pouco nesse envolvimento. Porque acredito que o que a gente já viveu, Marcão, não é que é privilégio nosso, não. É privilégio de todo cristão servir. Mas, para ser específico, eu acho que por isso tem causas e vocações específicas. Tem gente que não vai dar conta de ouvir que aquela criança, que a gente acabou de voltar de Moçambique, lá, a gente tem uma base missionária em Moçambique também, o sonho. Legal. Uma criança, a gente fez um censo ali rápido, com 220 famílias, a maioria das crianças engravidaram com 10 anos de idade. Tem gente que não vai dar conta de receber essa informação. Tem gente que vai conseguir atender o idoso. Por isso que é importante a fala do Marcos em falar de você se capacitar. Porque tem coisa que de repente vai te gerar uma crise de ansiedade que você não dá conta. Sabe? De gente que recebeu uma informação e fala, meu Deus do céu, entra em crise, em choro. É muito para ela. É muito, entendeu? Porque às vezes você acha, todo mundo vai evangelizar. Não. Eu lembro dos nossos trabalhos lá na Missão Sena. Então, por exemplo, as senhorinhas iam cozinhar às terças-feiras. Elas ficavam com medo, trancavam a cozinha. Mas fazia um prato de comida que o cara via Jesus no prato de comida. Que ela estava cozinhando para o filho ali. Era a comida do domingo, numa terça-feira. Tinha senhoras que iam de segunda-feira para separar a roupa, para separar a doação. Separava a pecinha de roupa toda dobradinha como se estivesse separando para o filho. É só se colocar à disposição. Tem gente... tinha um coronel da Polícia Militar que na folga dele ele ia na cena para lavar o banheiro para o morador de situação de rua utilizar. Lindo. Ele não tinha contato com o morador. Então você pode, em várias frentes, ser utilizado e ser usado para a obra que é o resgate da vida humana. Muito bem, hoje nós estamos aqui conversando aí com o Gabriel e com o Marcos. E se você está gostando dessa nossa conversa, se você está até aqui conosco, eu peço que você possa se inscrever nesse canal. Se inscreva aí no canal SolaCast e também deixe aí se você gostou ou não gostou. Aproveito para dizer que a Vida e Caminho ela possui aí um e-commerce, o vidaecaminho.com.br. E lá a gente tem vários materiais aí que de repente você pode adquirir e também está nos ajudando. Nós estamos falando aqui de missões urbanas, missões urbanas da igreja, porque muitas vezes a gente fala de missões e a gente pensa no missionário lá em outro canto do mundo, mas a missão está do lado aí da sua casa, bem pertinho de você, na cidade onde você está. E aqui em São Paulo isso faz sentido para o Gabriel e para o Marcos, porque eles fazem parte de um campo missionário dentro da cidade e estão atuando ali junto a essas pessoas, moradores de rua, pessoas que muitas vezes estão aquém da sociedade, né? As pessoas passam, não abrem o vidro, entre outras coisas. Mas agora eu queria falar do lado emocional dos missionários, porque viver tudo isso aí, o Gabriel nos disse, não é para todo mundo. Muitas pessoas não estão preparadas, né, para estarem e para vivenciarem isso aí. Quais são aí o que a gente pode dizer quando a gente pensa de saúde emocional, saúde espiritual dos missionários, né? E a gente não vai mal usar dos voluntários, mas dos servos que estão servindo ali, né? Que estão na linha de frente, né? Qual que é o impacto na saúde emocional, na saúde psicológica, vivenciando isso aí? Existe ou não existe? Sim,
no sonho, por exemplo, é um pré-requisito lá no sonho que todos os nossos missionários eles sejam acompanhados por psicólogos. Então, por exemplo, eu disse que a questão da vocação é muito importante para que você não se torne um enfermo também, por conta das situações que você pode se deparar ali, né? O nosso trabalho, por exemplo, lá é com criança e adolescente. Então a gente tem os missionários passando por psicólogos, aí tem a psicóloga que cuida das crianças e dos adolescentes, tem uma equipe técnica que é responsável por isso. Mas tem uma outra coisa, eu acredito que a gente em São Paulo, embora está bem explicado por vocês falando sobre missões urbanas, Marcão, a gente acaba vivendo transcultural no centro de São Paulo hoje. Total. Você tem... Também? Também. Claro. Porque, por exemplo, eu acho que eu vou colocar que quase 70% das crianças atendidas pelo Instituto Sonho são filhos de venezuelanos, bolivianos. Né? Então, a gente tem africanos, venezuelanos e bolivianos. Então, dentro dessa questão de missão urbana, então cada lugar você tem praticamente quase um dialeto próprio. Teve crianças que chegaram o ano passado no Instituto, que vem, acho que por conta da repercussão do nosso trabalho, e a gente está, como você também bem disse, o centro de São Paulo contempla, ele é uma Babel. Assim, ele é multiétnico. Então, Gostei dessa palavra. Ele é multiétnico. Você tem um restaurante peruano, você tem um restaurante senegalês, ele é isso mesmo. E eu lembro do ano passado, quando chegaram as gêmeas, elas não falavam uma palavra em português. Gente. E estavam com a gente lá. Por quê? Porque os pais vieram, no que todo mundo sabe, não é nenhuma novidade, agiotismo, trabalho analogia, escravidão, vieram para fazer a vida em São Paulo, e a repercussão do Instituto, por exemplo, lá chegou na Bolívia, então as crianças já vêm sabendo, olha, os meus filhos têm um lugar de acolhimento. Então os pais costuram e os filhos são... Então isso é muito comum lá no sonho. Então a gente acaba meio que... Muitas das crianças acabam sendo alfabetizadas, evidentemente depois de um tempo também sendo matriculadas na escola pública e tal, mas acabam recebendo alfabetização, ou seja, a gente também vive a questão urbana e a questão transcultural. Então, de repente, essa é uma situação mais tranquila do que você abordar um usuário no ponto de vista da relação da sua pergunta de saúde emocional. Mas também existem questões. A gente teve gente que a gente atendeu lá que a mãe faleceu na fila do SUS, porque não teve atendimento. Eu fui visitar aquela família que você acompanha, que as 3 eram prostitutas, né? Profissionais do sexo. Sim. Né? Então eu fui, acho que tem 2 meses atrás, quando ela ganhou nenê. Sim. Eu esqueço o nome dela. Mas era um quartinho, com 6 pessoas num quartinho. A privada deles era um balde, com recém-nascido ali. Então você vê um contexto insalubre, que às vezes você fala assim, não é possível que isso aconteça aqui no centro de São Paulo. Né? Mas o sonho ajudou a quebrar, na verdade, Jesus usou o sonho para quebrar um ciclo. Né? E tem ajudado aí para ajudar essa família. Nós temos um programa lá que é Jovens Sonhadores, que os adolescentes são capacitados para o primeiro emprego. Então, 2 crianças, né, dessa família fizeram esse programa, conseguiram o primeiro emprego. Então, alguém que vivia ali de doações de cesta básica, daqui a pouco está recebendo ali um vale-refeição de R$1.000, da dignidade para a família. Fico muito feliz. E aí também tem essa questão de insalubridade. O contexto de Cracolândia é de uma guerra civil, para quem está lá todos os dias. Fato. Forte, né? Mas isso aí mesmo. É um contexto de guerra civil. Então eu faço terapia, tem que fazer, ainda mais, né? Esse tempo todo trabalhando com população de rua, garotos de programa, travestis, crianças, né? Então é um contexto muito complicado. E uma das grandes questões que a gente não fala é a questão financeira dos nossos missionários lá no sonho. Então muita gente às vezes abandona tudo, né? Atende um chamado, mas nós temos uma grande dificuldade também com a questão de sustento. Uma questão de sustento, que isso também influencia na nossa saúde emocional de quem está trabalhando. É uma preocupação a mais. Né? É uma preocupação a mais. Então, mas pensa nisso, a forma, além do sustento que ele está falando, imagina assim, você tem um psicólogo que ele não vai estar no front ali, mas ele pode, de certa forma, doar uma sessão por semana para cuidar de um missionário. Então, essa forma de se envolver e de se engajar com missão, que é a saúde emocional, cuidando de alguém que está no dia a dia que ele não pode, porque, enfim, ou por vocação ou por uma decisão, mas aí ele se dedica a cuidar de alguém que está cuidando. É o famoso cuidar dos que cuidam.
sabe? No sentido de eu não estou ali, mas eu estou com você que está fazendo. Então tem essa extensão. E isso Paulo mesmo diz a Timóteo, né? Cuida de ti mesmo. Ou seja, o missionário, aquele que está na frente, ele tem que ter uma preocupação também com ele, de caráter psicológico, espiritual. E esse erro é tão comum. Emocional. Não pode se deixar também. É um erro muito comum. Quando eu pergunto, eu estou escrevendo um livro também que é sobre os principais erros de homens no ministério. Sim. Porque são coisas que não se compartilham. E eu perguntei para o Capelletti, perguntei para o Humberto, perguntei para o Paulo Borges Júnior, perguntei para vários caras. Sim. Ana Alzira. Gente que eu admiro e tenho o privilégio de ter acesso. E eu pergunto, e é muito comum, eles disseram assim, eu cuidei de todo mundo menos de mim. Isso é um clássico em missões. É um clássico em ministério. E o cara, ele negligenciou a saúde. Síndrome do padeiro faminto. Todo dia eu trabalho com pão, mas esqueço de me alimentar e morro de fome. Eu ouvi isso de alguns. E eu conheço vários. A gente tem um em comum. Não, vários. Que não cuidou de si. Não cuidou da família, não cuidou de si. Não cuidou de si, não cuidou do corpo. Sabe, não tem um... E aí o final, ou pelo menos a reta final do concluir a carreira e guardar a fé, guardou. A carreira tá na UTI por conta da saúde física também. E claro, e fora, Marcão, não sei se você concorda, quantos amigos que a gente conviveu nesse caminho aqui, que a gente viu que emocionalmente também... Não, acho que sucumbiu, também, né? Exato. Também tem gente que sucumbiu a isso. É um assunto e às vezes, sério. Missionário não folga... Missionário tem que se privar de algumas coisas, e isso vai criando aquilo que a gente falou, assim, mas não é possível que a pessoa se acostuma com aquilo. Então, às vezes, a pessoa se acostuma com o caos. Né? E seguir os passos de Jesus e estar nessa missão envolvido e servir nessa obra, eu creio também que, se a gente falou da praxis de Jesus também tinha lugares onde ele gostava de ir, né? Gostava de estar na casa de Lázaro, gostava de ter aquele ambiente relacional, um ambiente mais leve. Eu acho que então as pessoas também nas igrejas e aqueles que estão querendo se mobilizar, Deus já plantou uma semente para também estar atuando, de antemão já saber que cuida de ti mesmo, né? Tem aí um processo de cuidado pessoal, de gestão, para que você possa ser saudável e assim ajudar outras pessoas. Mas eu queria falar agora, não voltar, mas iniciar um assunto sobre resultados. E já estamos indo para o final do nosso SolaCast. A realidade ela é dura, é complexa. O trabalho não é fácil, o trabalho exige aí, além de tudo, uma resiliência muito grande, né? E isso tudo aí, as próprias vulnerabilidades, né? Entre outras coisas. Mas quando a gente olha para o retrovisor, eu pergunto a vocês, vale a pena continuar? Vale. Fala a minha experiência de hoje. Tava lá no sonho, cheguei, Lurdinha, eu falei, Lurdinha, posso almoçar? Pode, Marcos. Aí o Jonathan chegou perto de mim e falou assim, você nos abandonou semana passada, né? É um jovem sonhador, um menino. Amo o Jonathan. Você nos abandonou semana passada, né? Não vamos fazer uma despedida? Aí, vamos, semana que vem eu tô aqui na terça-feira, porque a gente tem uma roda de conversa com os adolescentes. Sim. Né? O Gabriel também. O Gabriel fala com os meninos. Papo reto. Papo reto. Ele faz com os meninos na parte da manhã, eu faço na parte da tarde. Aí ele chegou, tinha uma professora, Adriana, né? Que coordena os jovens sonhadores, e falou assim: não, eu gosto demais da conversa dele. Os conselhos para minha vida, isso é muito. É muito bom. Então eu quero ter mais um papo na semana que vem. Então assim, a gente está lá, está se colocando à disposição e está surtindo efeito. Se você mudar a realidade de um adolescente. Porque eu não tive isso quando eu era pequeno. Eu não tinha alguém para sentar comigo, me apontar o caminho. E o caminho é Jesus. Né? Então é um privilégio falar no coração daqueles jovens. E ter essa devolutiva hoje. Falou, cara, eu gosto de ouvir o que você fala. Isso é importante para a minha vida.
É um tipo de resgate, né? E o resgate de Jesus conosco está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio em resgate, Jesus veio trazer salvação, né? Jesus mudou a história, né? Mudou a minha história, mudou a sua história, né? Essa questão de pensar no resgate, porque as pessoas que ali estão, elas estão perdendo, inclusive a humanidade, não sei se podemos falar assim, né? As perspectivas, né? Porque todos nós temos perspectivas, né? Mas você acha que é diferente de quem não está ali? Eu não sei se é. Porque eu acho que é um pouco mais duro, né, Gabriel? A realidade. O nosso processo de santidade ou de santificação deveria nos aproximar de Deus e nos aproximar das pessoas e não o contrário. Entende? Entendo. A minha busca por me santificar deveria me aproximar também das pessoas e não me distanciar delas. Não com medo de que elas pudessem me contaminar, mas a ponto de eu entender que a gente vai chamar isso de discipulado, de relacionamento, como a gente quiser. Entende, não? Então, assim, se eu me aproximo de Deus, eu deveria... Por trás disso tem 1 João 3 lá. Sim. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não estou vendo, e as pessoas que eu vejo eu não amo? Então acho que por trás do que o Marcos está falando tem essa coisa do, peraí, eu estou sendo para ele e ele também está sendo para mim. Porque olha, tanto que marcou a vida dele. E aquele menino nem tem essa noção, mas o Marcos tem, do papel dele sobre a tua pergunta, sabe? Sim. De resultado. Eu me lembro de estar andando com uma menina, ela é filha dessa família que a gente estava falando. E ela tinha 13 anos, não sabia ler e escrever. No centro de São Paulo, 2025. Quase que inacreditável. Não é? 13 anos. Matriculada em escola, aprovação automática, enfim. E aí, 2 anos investindo, isso foi em 2023, 2 anos investindo na vida dela, andando e preparando não somente sobre a alfabetização, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre família, sobre tudo. Porque o contexto é super desafiador. E aí um dia a gente foi embora, eu levando para ocupação, e aquela menina com lágrimas nos olhos viu me contar com... Na verdade eu estava com lágrimas nos olhos, ela estava feliz. Ela segurou a minha mão e falou assim, tio, hoje eu li e escrevi as minhas 3 primeiras palavras. Que coisa. E aí no aniversário do ano seguinte, no aniversário dela, eu perguntei, para quem ficou curioso aí, era sapo, pó e tatu-bola. As 3 primeiras palavras que ela leu e escreveu. E no aniversário seguinte, eu fui levar ela para almoçar, e a família toda, e ela ia lendo as placas da rua. Uau! Uau! E claro que eu não tô me abstendo de falar sobre o evangelho sendo pregado para ela, porque no sonho é assim também. As crianças têm um devocional todo dia, elas sentam, a gente senta à mesa, elas têm contato com o evangelho. E esse resultado é que ele é imensurável. Por isso que eu falei sobre a questão geracional também. Eu posso olhar e falar, nossa, não para de aumentar a quantidade de pessoas em situação de rua em São Paulo, mas eu posso olhar para Jonathans e tantas outras histórias e falar assim, é um a menos. O Instituto atende mais de 500 crianças da região da Cracolândia, no contraturno escolar. Então lá você tem aula de balé, inglês, carrom, violino, teclado, violão, reforço escolar. Então, por exemplo, o Balé do Sonho é reconhecido pelo Royal. Então a criança vai fazer uma prova para se tornar profissional. Então hoje no Sonho você tem crianças que foram atendidas lá atrás e hoje são professoras no Sonho. Sabe a história da Ellen que eu contei? Sim. A Ellen tinha uma amiga chamada Thaís, que está na primeira turma do Sonho, entrou como aluna e hoje é professora e missionária. Professora e missionária lá. Isso é Deus mudando história, né? Muito bem. Bom, essa nossa conversa, ela está findando aqui, mas você vai ter aqui depois nas legendas o Instagram do Instituto Sonho também. Aqueles que quiserem saber mais informações vai poder estar falando com vocês lá. Mas eu creio que ocorreu hoje uma lembrança aqui para nós e para quem está nos assistindo de que a missão urbana não é algo opcional da igreja, é algo que tem que se concretizar de forma urgente, né? E que a Cracolândia também não é um lugar sem esperança. A Cracolândia ela existe, mas existe esperança para a Cracolândia e aí a esperança é Jesus Cristo.
é o serviço de homens, é o serviço de mulheres, é o serviço de jovens que, por um chamado, né, foram tocados e estão ali trabalhando e estão levando Jesus, e Jesus transforma, e nós vimos resultados aqui, né? Se esse episódio, de certa forma, falou com você, você pode estar compartilhando. Compartilhe com a sua igreja, compartilhe com o seu amigo, compartilhe com aquele que está querendo trabalhar, que tem alguma coisa e um chamado e quer fazer algo, né? E que você possa estar compartilhando esse vídeo aí. Você também busque conhecer aí o Instituto Sonhe. Vai lá, né? E que possa estar conhecendo todos os projetos missionários também da IPI do Brasil. Eu me despeço de vocês, muito obrigado, que Deus os abençoe na continuidade, Amém. né? Amém. E que esse trabalho, cada dia mais, a gente tenha histórias como essa, né? Para contar. SolaCast é uma produção, como eu já disse, da Agência de Comunicação Vida e Caminho, que inspira fé através do diálogo e transformação através de uma conversa guiada pela palavra. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.